Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 67.900 dólares. Bitcoin está lutando para segurar suportes importantes, ao mesmo tempo que demonstrou uma força um pouco inesperada depois dos dados do payroll. Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiro vamos começar falando aqui sobre o payroll, mas antes, não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muita gente está falando que não está recebendo as notificações, então ativa o sininho, compartilha esse canal com seus amigos aí, estamos quase chegando em 100k. Show de bola, caras. Vamos começar então falando um pouco sobre o payroll que veio acima do esperado, 303 mil vagas, a expectativa era 200 mil. Num primeiro momento, os últimos payrolls que vieram acima do esperado fizeram o mercado cair, e isso parecia o mais provável, né? Até porque quando a gente olha as expectativas para diminuição na taxa de juros lá nos Estados Unidos, elas pioraram, né? Antes a gente tinha mais gente acreditando que a queda começaria em junho. Agora está quase 50-50 entre junho e julho, tá bom? Então deu uma piorada, aumentou a probabilidade da gente diminuir a taxa só em julho, a taxa de juros só em julho, né? Isso impacta ativos de risco, como o Bitcoin, S&P. Então seria normal esperar que a gente tivesse uma queda depois dessa divulgação. E foi o que aconteceu, né? No curto prazo, a gente teve uma queda. A gente saiu ali dos 5.170, despencou para os 5.150, mas já deixou um candle bonito aqui e começou a subir a partir dali, cara. Isso tanto o S&P 500 quanto o Bitcoin. Olha só, o Bitcoin chegou a perder os 66 mil dólares, agora está acima dos 67.900. Então, o que a gente está vendo? Sinceramente, é uma demonstração de força dos mercados, tá bom? A gente estava falando com vocês ontem sobre por que a gente não deve tentar adivinhar topo no S&P 500. Porque nos últimos 15 topos que você viu galera falando que era apocalipse, não era, e o preço continuou subindo. Então, será que aqui vai ser? A gente não sabe. Mas a gente sabe que a maior probabilidade é que não seja, tá bom? E esse movimento do payroll só me mostra isso. Me mostra que a gente está numa tendência de alta e mesmo, muitas vezes, dados não tão bons ou dados negativos para o mercado, para o price action, eles são encarados como positivos. Então, é meio loucura? É meio loucura. Mas eu não vou lutar contra a tendência aqui, né? E, sinceramente, não faz nenhum sentido traçar uma, sei lá, uma linha de tendência aqui e falar que agora a gente vai despencar. Cara, quantas linhas de tendência já não foram rompidas aqui num passado recente e não deu em nada? Né? Eu posso pegar aqui, exemplo aqui, exemplo aqui. Então, as pessoas, elas vão mudando a linha de tendência à medida que o mercado vai fazendo novas máximas, né? Então, se realmente acha que é o topo aqui, shorta, né? Mas você pode até acertar, mas entenda que quem shortou todos esses falsos rompimentos que eu te mostrei, todas essas quedinhas, todos esses apocalipses, se ferrou, perdeu dinheiro, né? E a maior probabilidade aqui, para mim, é clara. É que, beleza, a gente pode até corrigir, mas uma hora ou outra a gente deve ver nova máxima aqui. Tem certeza disso, Pablo? Não, eu só acho que é a principal probabilidade. Inclusive, eu torço por uma correção. Para quê? Para quando chegar numa correção mais forte, eu colocar medo em todo mundo e falar que ferrou, é a terceira guerra mundial e sei lá. Não. Para comprar, beleza? Então eu não vou comprar aqui. A gente comprou nas quedas. A última vez que a gente comprou o S&P 500 foi entre os 4.200 e 4.100 pontos. Olha o S&P 500, as empresas ligadas à blockchain. Agora eu só cogito comprar nos 4.800. Se não chegar lá, tudo bem, eu estou posicionado, né? Então, a gente não tem que tentar prever esse topo, a gente tem que estar preparado caso esse topo seja formado para comprar mais barato, beleza? Show de bola. O Bitcoin também demonstrou força, caras. Então, a gente está aqui no curto prazo, né? O preço tentando romper, mas conseguiu segurar o suporte na região ali dos 65 mil dólares e o fundo dos 64.300. Perdeu isso aqui, provavelmente a gente vai ter oportunidades ainda maiores de acumulação. Show de bola. E as resistências? Olha só, tem muita gente traçando esse triângulo. Vocês sabem que eu não sou tão fã assim de triângulos, mas eu acho que conflui um pouco com a zona que eu acho mais importante, que é justamente acima desses 70, 70 e 200. Se eu fosse um pouco mais conservador, eu poderia colocar nesse topinho aqui, mas aí eu acho que já seria demais, tá? Para mim, passou desses 70.200 é um bom sinal para a gente ir testar e romper as máximas, beleza? Assim como perdeu o 65, e vou além, cara, se perdeu o 66, já seria um péssimo sinal, seria uma demonstração de fraqueza para a gente, digamos assim, continuar a tendência de baixa, tá? Então eu não acho que
que é por causa desse triângulo, que é por causa de uma linha de tendência? Claro que não. Mas eu acho que eh, ele tá desenhando bem as probabilidades, digamos assim, as zonas de resistência e suportes importantes, e é para isso que a gente usa padrões gráficos, né? A gente usa para ver onde os potenciais rompimentos podem acontecer e onde a gente tem uma boa probabilidade de continuar para o lado do rompimento. Então, eu destacaria esses pontos aqui, ok? E o fundinho ali também. Show de bola. Entendendo isso, vamos para análise de sentimento. Mas tá, né? Antes disso, vamos falar do curtíssimo prazo, né, cara? Pô, o Bitcoin caindo, as altcoins despencando com a dominância em máximas que a gente não via há muito tempo. O que você acha que a gente tá fazendo nesses momentos? Colocando medo em todo mundo, falando para vender altcoin para comprar mais barato? Não. Nesses momentos a gente está acumulando, né? É por isso que dentro do programa de membros, caras, 29 moedas estavam em buy zone quando o Bitcoin estava ali no 65, 66, né? Então a gente manda todas aqui no programa de membros, todos os gráficos aqui para vocês. E se você não é membro ainda, cara, você está perdendo a oportunidade, porque a gente está fazendo ótimas vendas quando o preço sobe e a gente recompra muito mais barato quando ele cai. E eu acho que a gente está até dando sorte, porque o mercado está dando várias retrações para a gente recomprar. Em algum momento, ele não vai dar essas retrações. Eu espero não, tenho certeza que a gente vai vender menos quando esse momento acontecer. Mas uma coisa é fato, a gente irá vender. E eu falo aqui com vocês isso porque eu vejo o principal erro que as pessoas cometem no mercado, e esse erro ele continua acontecendo ciclo após ciclo, cara, e todo ciclo é a mesma coisa. Pessoas com estratégias que não vendem, né? Então, ou DCA, ou hold, seja o que for. Essas pessoas acreditam que elas vão comprar o fundo e vão conseguir vender no topo. De cara, eu já te falo que provavelmente você vai errar o topo e depois vai comprar mais barato, e aí quando você comprar vai ser o topo. É o que infelizmente acontece com a maioria. Só que, mesmo que você consiga vender o topo, o que acontece é que, como você não sabe por que você vendeu direito, foi um chute, como você não realizou lucro e foi recomprando, não tem uma estratégia clara para fazer isso, na primeira retraçãozinha que tiver, você vai recomprar. E você pode até dar sorte e a gente formar novos topos, mas todo mundo sabe que em algum momento o bear market começa. E você vai fazendo isso até você pegar o topo do ciclo, recomprar numa correção de 10, 20% e depois ficar preso nas máximas. A maioria das pessoas no mercado são de pessoas que estão presas em 2021, presas ali no começo de 2022. Numa hora que quem é membro e associado, membro nem tinha na época, né? Mas quem é associado há mais tempo sabe que a gente estava 0% exposto. Dogecoin nas máximas, Saturday Night com Elon Musk, cara, a gente estava 0% exposto. Por quê? Porque a gente tinha uma estratégia, não para vender no topo, cara. Eu não vendi Bitcoin só no 69 no último ciclo. Não. Eu vendi nos 15, nos 20, nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, quase nos 70. Então a gente foi vendendo e se desfazendo, fazendo caixa. Para quê? Para aproveitar quando a gente começou as quedas. Né? Então, quando a gente começou as quedas, perdeu os 30 mil dólares, foi para 20, foi para 15, a gente estava comprando. Por quê? Porque a gente fez muito caixa quando estava subindo. Né? É claro que eu falei aqui do ciclo todo, mas quantas vezes neste ciclo a gente já não comprou e vendeu o Bitcoin? Quantas vezes nesse ciclo a gente já não comprou e vendeu as nossas altcoins? A gente vendeu todas as altcoins da carteira e conseguiu recomprar todas mais barato. Pelo menos 2, 3 vezes, cara. E eu fico imaginando quem não vende, vendo o patrimônio agora cair 30%, 40% e sem conseguir comprar agora. Então, você não pode ser esse cara, tá? Você não precisa seguir a minha estratégia. A única coisa que eu tô te pedindo é, beleza, você tem uma estratégia para comprar? Hold, DCA, que seja. Tem uma estratégia também para vender. Senão, daqui a 2 anos, você vai estar preso no topo do ciclo deste ciclo. 2, 3 anos, né? Então, por favor, pensa na estratégia de venda. E se você quiser conhecer a nossa estratégia, se torne um membro. Show de bola? Legal, então vamos falar do curto prazo? E no curto prazo eu destaco alguns pontos aqui. Né? E lembrando para vocês que aqui no Membros que a gente manda todos os gráficos e tal, todas as moedas que estão em buy zone, quais a gente está comprando e tudo mais. 29 em buy zone hoje. Mas beleza. Continuando. Qual que é a grande questão aqui no curto prazo, no 1 hora? A gente tem o suporte aqui,
que eu acho que agora é muito importante, dos 66 mil dólares, 65.900, 0,786. Perdeu aqui seria um péssimo sinal, beleza? Mas eu acho que a situação tá até interessante, cara. A gente deixou um volumaço nesse fundo, nós deixamos um volumaço nesse fundo, conseguimos romper essa linha de tendência, estamos retestando. Enquanto a gente estiver acima desses 66, eu tô mais otimista. Mesmo com todos os FUDs dessa semana, tá bom? Ainda continuo olhando mais para cima, galera. Se perdeu 66, 65, aí eu acho que a gente já poderia olhar para um rompimento de um padrão de continuação da baixa, né? Então repara que interessante. No 4 horas, a gente está em tendência de baixa. Se romper aqui, continuamos a tendência de baixa. No 1 hora, a gente está em tendência de alta, né? Afinal, a gente fez o pivô ali acima dos 67. Fizemos o pivô aqui, retestamos e agora estamos tentando ir. Então nós temos tendências diferentes mostrando coisas diferentes, né? E sinceramente, eu não vou fazer nenhum trade aqui, tá bom? Apesar de eu estar um pouco mais otimista, olhando para cima, eu não vou fazer nenhum trade aqui. Na verdade, eu vou aproveitar para fazer mais compras nas altcoins, caso venha aqui embaixo e eu pegar alguma coisa que eu não consegui pegar quando a gente estava aqui embaixo. Beleza, caras? Então é isso, tá bom? Falando um pouco sobre o sentimento para finalizar, eu destaco que a gente tem um sentimento interessante. Aumento de Open Interest, queda no Long Short Ratio, preço começou a cair, queda no Open Interest, muita venda nesse fundinho aqui, muita venda nesse fundinho aqui. Então, sinceramente, eu vejo a situação positiva para o Bitcoin, uma maior probabilidade da gente continuar tendo esse de alta, pelo menos para ir retestar a região dos 70 mil dólares. Se perdeu 65, aí a situação pode complicar. E não se esqueçam, infelizmente hoje a gente vai estar um pouco ligado ao S&P. Né? Então repare que o Bitcoin subiu, a gente está caindo agora, olha o S&P caindo também. Então nesses dias assim de payroll e tal, a gente acaba se correlacionando um pouco mais. Então se o S&P 500 fizer isso aqui, cara, aí provavelmente o Bitcoin cai também, né? Até por isso é um dos motivos que eu não vou olhar para fazer um long no Bitcoin agora, né? Depois de tanta notícia, tanto FUD em guerra e esse payroll, eu acho que tem muitos fatores aqui que podem tirar as probabilidades da gente continuar subindo, que pelos nossos indicadores aqui é a maior probabilidade, tá bom? A gente continuar subindo. Tanto no longo prazo, vocês sabem que eu tô otimista, e acredito que isso é uma correção, quanto no curto prazo também. No curtinho prazo ali a gente tem um rompimento bonito. Beleza, caras? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade e aproveita aí no primeiro link da descrição para você participar do nosso programa de membros. Lembrando para vocês que nesse primeiro link da descrição você tem desconto com o membros anual saindo a R$70, beleza? Menos de R$70 aqui no anual. Show de bola? Um forte abraço e a gente se vê.